people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre... Ontem foi Dia dos Pais aqui no Reino Unido, então vamos falar sobre isso, como foi, né, o Dia dos Pais. Na verdade, assim, não como foi, mas que ninguém sabe exatamente o que cada um fez para comemorar o dia, porém, vamos ver as fotos, né, que cada um postou, né, nas suas mídias, né, nas redes sociais. Daí, gente, olha só, então eu vou direto pro assunto, tá? E eu vou acostumar agora a fazer isso. Eu vou direto pro assunto e no final do vídeo eu vou falar algumas coisas que não tem nada a ver com a família real, que daí fica legal, porque às vezes eu falo no começo do vídeo e no final a pessoa quer assistir sobre a informação do vídeo. Então, se você quer saber um pouquinho mais lá pra frente sobre saída do primeiro-ministro, porque agorinha mesmo, o primeiro-ministro aqui acabou de pedir para sair. Pois é, teremos novo ou nova primeira-ministra aí em alguns, né, dias, semanas, não sei quanto tempo para, né, ser avaliado aí qual que vai ser o primeiro-ministro. E também sobre a onda de calor na semana, né, que, nossa, a gente está numa semana de... Essa frase é muito estranha para falar sobre aqui na Inglaterra, mas sim, está uma semana bem quente, tá bom? Pegando fogo, e será que é por causa da política? Bom, enfim, vamos lá. E também quero agradecer as mensagens que vocês mandaram no vídeo anterior, então, isso que me deu uma, assim, clique, sabe? Tipo, pô, eu vou falar sempre no final do vídeo, porque quem ficar até o final do vídeo é porque realmente quer. Então, vamos direto para as notícias, tá bom? Vamos, então, para o Dia dos Pais no Reino Unido, que foi marcada por uma série de publicações e homenagens por parte dos membros da família real britânica, que compartilharam registros familiares aí, né? E eu vou pegar uma matéria, as informações básicas aí do The Telegraph, tá bom? Vamos começar pelo Harry e pela Meghan? Pois é, mas Gisele, é no Reino Unido, não nos Estados Unidos, mas... Será que nos Estados Unidos também foi Dia dos Pais? Deixa eu ver uma coisa. No Dia dos Pais... coincide, tá? Os dois são a data exatamente no mesmo dia, que é no terceiro domingo de junho, Reino Unido e Estados Unidos, tá? Por isso que foi postagem do Reino Unido, assim, Feliz Dia dos Pais no Reino Unido, mas também é nos Estados Unidos. E Dia das Mães aí é diferente, tá? As datas daí é o seguinte, a celebração ocorre no quarto domingo da quaresma, em março, aqui no Reino Unido, e nos Estados Unidos é comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Então acho que bate com o Brasil, né? E aí, nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é diferente do Brasil também, tá? Só uma curiosidade. Bom, vamos voltar lá. Homenagem de Meghan Markle e Príncipe Harry. A duquesa de Sussex, Meghan Markle, publicou uma fotografia no Instagram para celebrar a data. Na imagem, o príncipe Harry aparece sorrindo e ajoelhado enquanto abraça os dois filhos do casal, o Archie e a Lilibet. E a Lilibet tá de sandália, olha! Não está descalça. Nossa, que milagre, gente. A Lilibet foi fotografada vestindo um conjunto branco de short e blusa acompanhado por uma mochila infantil da marca Goldbug. E o Archie utilizava uma camiseta com estampa da Copa do Mundo da marca Zara. É uma Copa do Mundo da FIFA, tá? Então, deve ser oficial, né? Mas, é da Zara, na verdade, né? Tá? A legenda da foto. Eles têm tanta sorte de ter você. Todos nós temos. Feliz Dia dos Pais para o nosso único. Ponto final. Oi, para o nosso único? Tá. Então essa é a mensagem. Todos nós temos. Então, assim, né, lembrando que o pai dela tem uma relação muito complicada, né? Os dois ali, a Meghan e o pai dela, têm uma relação muito complicada com o pai, infelizmente, né? Então, será que tem alguma coisa aí nessa legenda que deu um tapa de luva no pai dela? Eles têm tanta sorte de ter você
Todos nós temos. Feliz Dias dos Pais para o nosso único. Ou seja, o único pai que existe na nossa vida é você, Harry. Foi o que eu entendi dessa mensagem. O que que você entendeu? O que que você acha? Ver pelo em ovo? Eu vi isso, não sei. Escreve aí o que que você acha. Vamos já direto, então, agora para a celebração do Príncipe William. O Príncipe William, ele, além de comemorar o Dia dos Pais, era aniversário dele também. Então, ele completou 44 anos ontem. Olha só, no último domingo, o Príncipe William celebrou uma data duplamente especial. O seu aniversário de 44 anos coincidiu exatamente com as comemorações do Dia dos Pais no Reino Unido. Para registrar a ocasião, as contas oficiais do Palácio de Kensington divulgaram uma fotografia inédita de caráter familiar capturada nos jardins da residência real. Essa foto com a Charlotte. E só essa foto, gente. O registro fotográfico foi feito logo após o término do desfile Trooping the Colour, que eu fiz vídeo falando, né, sobre esse evento. Na imagem, o herdeiro do trono britânico aparece sorrindo, ainda vestindo a farda oficial de gala dos guardas galeses, né? Tipo Welsh Guards. Ao seu lado, a princesa Charlotte aparece em um momento de descontração, sendo abraçada pelo pai pelos ombros. Linda essa foto, né? Muito linda. E a legenda? Bom, a legenda dessa foto é a seguinte: a publicação trouxe uma mensagem afetuosa assinada em conjunto por toda a família. Assinada por toda a família, ok? A foto é só com a Charlotte, mas foi assinada por toda a família. Dizia o seguinte: Feliz aniversário e Dia dos Pais para o melhor papai do mundo. Nós te amamos muito. E aí o texto, né, dessa legenda foi finalizada com as iniciais Kate, George, Charlotte e Louis, acompanhadas por um emoji de coração. Ou seja, todos eles assinaram essa mensagem, mesmo que só tivesse com a foto da princesa Charlotte. Aí eu fiquei pensando assim, mas estranho, né? Só tá a princesa... Por que será que só tá a princesa Charlotte? Né? E assim, isso já não é mais assim da matéria, isso sou eu que tô falando, que nem eu tava falando lá do pai da Meghan. Então, assim, o William, ele tem 3 filhos, certo? E hoje, naquele dia, ontem, né, era uma data especial, então... Gente, imagina, se todo evento tiver que postar sempre imagens. Posta imagem com as crianças para desejar feliz aniversário. Posta imagem para Dia dos Pais. Logo também tem os aniversários das crianças, que o George está prestes a completar aniversário. Então, seria mais uma foto para estar postando com ele. Então, eu acredito assim que é uma forma... Não sei qual que é o cálculo que eles fazem, mas é uma forma de não expor muito a imagem das crianças, sabe? Porque já vai aparecer uma foto inédita no aniversário do George. Deixa eu ver quando que é o aniversário das outras crianças, que eu não lembro de cabeça. Príncipe George, ele faz aniversário, ele vai fazer 13 anos, hein? 13 anos, e 13 anos aqui é uma idade... para a cultura inglesa, que é teenager. Ele oficialmente se torna um teenager. Já falei isso em vídeos anteriores, porque é 13, né? 13. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. 13, depois 14, 15, 16. Então, a partir do 13, é sempre teen no final, né? Então, ele entra de vez com os 2 pés na adolescência. Boa sorte, Kate. Ai, tô rindo, mas de nervosa, né? Porque, enfim, os problemas são diferentes. Não que ela vá ter mais sorte do que eu, enfim, mas são diferentes, né? A preocupação é a mesma, né? Na verdade. Bom, tá. O Príncipe George, então, ele vai completar 13 anos em 22 de julho, que é agora, né? Daqui um mês, então a gente vai ter uma foto especial e provavelmente vão fazer algo bem especial, porque é
como eu falei, uma data bem comemorativa, igual aqui, 15 anos no Brasil, 15 anos aqui não é uma coisa assim muito, 15 anos é 15 anos, agora 16 anos, eu não entendo por que que é o 16, talvez porque com 16 você possa fazer algumas coisas que até então você não podia fazer, como por exemplo dirigir, não sei quantos anos pode dirigir aqui, mas Sweet, né, 16, que eles chamam, 12 e 16, né? Que é diferente do Brasil. Então, o príncipe George, 22 de julho, a princesa Charlotte, ela fez 11 anos em 2 de maio, e o príncipe Louis completou 8 aninhos em 23 de abril, bem pertinho da Rainha Elizabeth, né, que é dia 21 de abril, né? Então, as três crianças, né, como a gente pode ver, assim, eles têm o aniversário bem pertinho um do outro, né? Abril, maio e julho. Aí tem Dia dos Pais. Aí tem o aniversário do William. Aí tem o Troop de Color. Aí tem, entende? É muita foto. Essa parte do ano tem que dar uma maneirada, porque teve uma super ultra mega exposição, por exemplo, das crianças agora no Troop de Color, né? Elas vão lá o George, por exemplo, a criança não pode espirrar que vira notícia mundial. Príncipe George, herdeiro do trono, espirra no palácio de Buckingham. Meu Deus, a criança não pode espirrar que vira notícia. Então, né, para evitar qualquer coisa que seja, então é melhor diminuir o número de fotos, né? Certo, o que mais que eu tenho que falar? Então, isso, tá? Finalizando mesmo, não acredito que seja aquela coisa, nossa, postou. Seria diferente, assim, a gente vai ver já do príncipe, do rei Charles, tá? Imagina o rei Charles fazer, Dia dos Pais, e faz uma mensagem especial pro William. Mas ele é pai de dois, ele tem 2 filhos, né? Até onde se sabe, né? Mas não é o caso, porque primeiro que ele não faria isso, acredito, né? Segundo que ali essa foto, mesmo estando só com a Charlotte, essa mensagem foi assinada pela Kate, pelo George, pela Charlotte e pelo Louis. O que é muito bonito também ser assinado pela Kate, né? Que embora assim, não seja a filha do William, tá ali assinando, por quê? Porque tá ali, né, dando o apoio como pai, que ali eles sempre fazem com que seja passada essa unidade, passada essa mensagem de unidade. Eu falei mais rápido do que pensei, né? Eu tô assim ultimamente, gente do céu. Mas enfim. Então é isso. Vamos ver, então, quais foram as homenagens, ou a homenagem, não, é uma foto só do rei Charles, olha só. A homenagem histórica ao príncipe Philip. A publicação em memória do príncipe Philip, falecido em abril de 2021, aos 99 anos, trouxe um forte componente nostálgico e institucional para a celebração do Dia dos Pais, destacando o legado militar compartilhado entre pai e filho. Ambos aparecem lado a lado, vestindo os uniformes formais de serviço da Royal Air Force, que é a Força Aérea Real Britânica, né? O registro histórico reforça a longa linhagem e o compromisso da família real com as Forças Armadas do Reino Unido, ok? A mensagem, né, ali a legenda dessa foto é o seguinte: celebrando todos os pais e pensando naqueles que gostariam de estar com seus pais hoje, fecha aspas. Celebrando todos os pais e pensando naqueles que gostariam de estar com seus pais hoje. Só isso. Bonito, né? Eu achei bonito. Ele sempre faz é bem recorrente, assim, essa mensagem. Sempre pensando nas pessoas que gostariam de estar com seus pais, com seus entes queridos e não tem a possibilidade. É sempre assim. E geralmente tem uma homenagem também para o pai da Rainha Camila, mas esse ano só foi essa imagem mesmo. Porque aí eu não consigo imaginar. Não sei se é por causa da situação agora, que tá tudo muito tenso no mundo aí, né? Político, militar. Então, talvez esse sinal aí para a Força Aérea
real britânica seja uma razão, a única coisa que eu posso imaginar agora no momento. Foca aqui nessa mensagem e vamos elevar também alguma coisinha ali para falar sobre que importante é a Força Aérea Real Britânica. Até uma coisa que eu posso falar, eu poderia falar no final do vídeo, mas não vou falar agora. Gente, tem agora em tudo que é lugar, vocês não imaginam. Nossa, o que eles estão fazendo de propaganda para os jovens entrarem no exército, na força militar. Falo nada, né? Mas você tá no rádio, de repente vem propaganda sobre. Você tá assistindo televisão normal, vem propaganda. E são umas propagandas assim que até eu tenho vontade de entrar, entendeu? Porque assim, nossa, que legal! Só que é umas propagandas assim que eu falo, gente, sério mesmo, o cara lá tá no videogame, pá, 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 fazendo lá, resgatando, né? Não tá nem matando, tá resgatando. E aí, ai, mude. Ai, do game para. Isso é uma propaganda que eu vi há muitos anos atrás, tá? Mas é bem recorrente aqui, né? Tipo, chamando o jovem. Se eu não me engano, uma vez que eu fui no cinema também tinha uma propaganda, mas eu não tenho certeza absoluta. Esse arquivo tá meio corrompido aqui, assim. Mas se eu não me engano, uma vez no cinema, antes do trailer, nos trailers, né, que vão aparecendo antes do filme, tinha uma propaganda, entre pra Força Aérea, não sei o que, nanana. E era coisa de criança, porque eu geralmente vou pro cinema para ver coisa de criança, assim, não era nada adulto, entendeu? Então eram para os jovens. Eles estão o máximo possível tentando fazer a cabeça dos jovens venha para as Forças Armadas, enfim. É isso, né? Então, essa mensagem foi interpretada por analistas reais como um aceno da empatia pública do monarca. Ao mesmo tempo em que Charles III homenageou seu próprio pai, a mensagem buscou criar uma conexão direta com os cidadãos que também enfrentaram o luto e a ausência familiar em datas comemorativas. Sim, concordo, mas essa foto, em especial com o uniforme militar, não foi escolhida tipo assim, nossa, essa foto vai lembrar do meu pai. Podia ter tido uma foto lá no meio do campo, entendeu? Qualquer foto. Quando ele era criança, bebê, né? Mas escolheram exatamente essa foto. E vocês sabem. Inclusive, se pararmos para pensar no momento, o próprio William também está com um uniforme, né? Ele está vestindo a farda oficial de gala dos Welsh Guards, da guarda, dos guardas galeses. Então, com certeza. Ele poderia muito bem estar tendo uma foto de férias com a família, tudo bem, beleza. Não foi questão assim, nossa, ai, pela dificuldade de tirar foto com os três juntos. Ah, gente, pelo amor de Deus, eles devem ter foto mais do que todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo, junta todas as nossas fotos das nossas vidas, vai ter mais foto do que eles no dia aí desse evento, né? Então não é falta de foto dele com os filhos e ter outros zilhões de outras fotos. E Troop in the Color, gente, é o maior evento militar aqui do Reino Unido. Logo, olha, tudo fecha, viu? Fecha os pontos. É um aceno total para as forças, né, militares. Gente, é isso aí. Bom, então esse foi o Dia dos Pais. Essas foram as postagens, na verdade, né, do Dia dos Pais. O que eles fizeram, deixaram de fazer, não sei. Então vamos para a segunda parte do vídeo. Queria agradecer, em primeiro lugar, todas as mensagens no vídeo anterior. Eu vou fazer questão de responder cada uma de vocês, nem que seja com o coração, tá? E assim, nossa, eu fiquei bem. Vocês não sabem como isso foi importante para mim, tá? E eu não deletei nada, nenhuma mensagem mesmo. E eu não sou do tipo de deletar a mensagem, sabe? Eu só deleto mesmo quando eu vejo que a pessoa tá sendo desleal, assim, sabe? Em alguma forma, ou tá sendo extremamente rude e sem propósito, entendeu? Quer me xingar? Me xinga, não sei o que, sem problema nenhum. Calma, coração peludinho, sabe? O que tá acontecendo, né? Tipo, abraço forte aí, porque a terapia
Estou tentando estar em dia aqui, né? Mas, enfim. Então, em primeiro lugar, quero agradecer as mensagens do vídeo anterior. Muito, muito obrigada. E cada mensagem, vocês tenham certeza absoluta, fez com que eu estivesse... Nossa, tô arrepiada. Fez com que eu estivesse aqui hoje gravando para vocês, tá? Bom, outra coisa. Tá tendo uma onda de calor essa semana, gente, fora do normal. Nós estamos num lugar em que o esporte preferido é falar sobre o tempo, né? Mas geralmente reclamar do tempo. E dessa forma, é o que eu digo, né? Sempre extremos são bem complicados, né? Então, assim, a média da temperatura, assim, para o mês de junho, para vocês terem uma ideia, fica em torno de 17 a 21 graus Celsius, tá? Já é uma temperatura alta, para 21 graus, digamos. Eu já vou falar. Quem tá no Brasil, principalmente lá no Nordeste, no Norte, já vai falar assim: nossa, 21 graus, vem pra cá, que são 48, entendeu? Calma, calma, olha só. Então, essa semana, por exemplo, agora, não sei quantos graus. Ah, tá. Agora que eu tô gravando, na parte da manhã, 26 graus de manhã. Só que essa semana vai estar em torno de 34. Eu ouvi um amém de muitos brasileiros aqui, beleza. Mas, gente, é complicado. É complicado porque, em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa. Por que será que a gente não sente, assim, beleza, 30 graus no Brasil, mas aqui 32 a gente tá morrendo, mas morrendo mesmo. A questão é cultural também, né? Isso é legal que eu sempre tento puxar sobre o cultural. As casas aqui, elas não são preparadas para o calor, de jeito nenhum. Elas são preparadas para, assim, para prender o calor dentro da casa. Então, se tá muito quente, dentro da casa vai ficar mais quente ainda. Por quê? Porque as casas não são preparadas para, assim, ventilar. E aí, nós estamos falando de casas antiquíssimas, entendeu? Às vezes nós estamos falando de casas de muitas pessoas idosas que às vezes não, sabe, não tem aquela coisa de, vou lá comprar um ar-condicionado, tal. Elas vão vivendo, eu tinha uma vizinha, vão vivendo a vida, assim, né, e vão, né, muitas delas sequer abrem a janela. E aí, uma vizinha minha aqui, que ela acabou de mudar, tinha uma senhora que morava aqui. Ela completou para lá de 100 anos, mas ela foi, né? Ela tá viva ainda numa casa de. Deve ter recebido, né, a carta do rei de felicitações, mas ela deixou a casa dela simplesmente do jeito que ela morou desde os 7 anos de idade. Então, imagina, 90 anos, a casa está intacta, do jeito que ela sempre foi. E eu falei pra pessoa, né? Eu falei, gente, isso aqui é coisa de museu, sabe? Precisa ser feito um registro histórico, porque a pessoa não tinha, assim, aquecimento da água até tinha. Não tinha, era um aquecimento diferente, que era ferver. Eu não vou me estender aqui, porque eu não vou saber explicar direito, mas não tem o sistema como é o moderno. Então, muitas pessoas idosas ficam nesse sistema, assim, sabe? E então, essas pessoas sofrem muito e muitas pessoas morrem nessa época do ano com o calor, porque não se hidratam, porque acabam desmaiando e acabam nesse momento que desmaiam, né? Então, o calor mata mesmo, porque a pessoa fica toda sonolenta, tal, quando vê, não consegue mais acordar e tá sozinha, que nem a pessoa que morava aqui do lado. Eu nunca consegui falar com ela. Não consegui. Eu tentei várias vezes, mas não tive entrada, assim, né? Mas ela morava sozinha mesmo. Até que ela caiu, quebrou a perna e ela teve que ir para uma casa de repouso. Não sei se caiu aqui, não sei se caiu isso aí, eu não sei. Não quero nem saber, porque eu ficaria, assim, muito mal se eu soubesse que ela ficou machucada aqui e eu do lado, né? Mas eu não escutei nada, enfim, mas, né? Complicado isso. Aliás, não só isso, né? Você não precisa ser idoso para estar, assim, passando por essa situação. O que mais tem aqui, gente, pessoas que, infelizmente, vão de arrasta para cima e não precisa ser gente idosa, tá? Pode ser um assassinato, pode ser um mal súbito, pode ser qualquer coisa. E, às vezes, demora, muito tempo para descobrirem a pessoa.
Muitas vezes, porque é inverno, tudo fica fechado, né? Como disse, para manter o calor dentro da casa, aí nem o cheiro acaba, né, chamando atenção. Muitas vezes a pessoa é achada ali porque os vizinhos começam a reclamar do cheiro, né? Mas caso contrário, gente, às vezes só porque não tá pagando aluguel, ou porque não tá pagando alguma conta, ou porque, né? Aí as pessoas invadem o imóvel para ver o que estava acontecendo e tcharam, surprise. Ou também tem casos, e isso acontece, volta e meia, das pessoas serem descobertas, ó, anos depois. Por quê? Porque você acaba deixando todos os pagamentos da forma automática e vai, né, pagando e ninguém sente a sua falta. Gente, que triste que é isso. Que triste. Eu sempre conto essa história, vou contar aqui. Se você tá aqui é porque você quer ouvir, né? A história lá da família real, eu já falei. Lá na Austrália, né? Eu morei um ano na Austrália com o Paulo. E isso em 2001, 2002. E eu fui pegar um ônibus uma vez que passava a cada 40 minutos. Eu fui trabalhar, era um sábado. E aí, esses 40 minutos no sábado, não tinha nada para fazer ali, passava muito demorado e tal. E aí o ônibus saiu e eu corri assim, daí o cara, tá bom, vou parar, né? E ele não podia parar. Mas ele parou pra mim, deu, ai, thank you, dele. Você é brasileira? Né? Porque a gente já sabe o sotaque, né? Você é brasileira? Eu disse, sou dela. Dele, eu só parei porque eu sabia que esse era o charme da mulher brasileira. Daí eu fiquei ali conversando com ele, né? E esse cara foi a primeira pessoa que me falou isso, sabe? Ele falou assim: olha, vou falar uma coisa pra você. Não se feche. Eu sempre lembro desse cara, meu, sempre lembro. Ele falou assim, e fazia pouco tempo que eu tava ali, né? Ele falou assim: por pior que seja, por pior que, né, seja a situação, porque vai ser difícil, você vai passar por várias coisas, e realmente a vida do imigrante é cheia de coisas, né? Pra quem olha de fora, pensa assim, ai, tá na Inglaterra, e daí, né? E daí? Porque os problemas são outros, que nem a Kate tem os seus problemas com os seus adolescentes, não significa que ela tenha mais ou menos, os problemas são diferentes, né? Aí ele falou assim: só que uma coisa, o único conselho que eu dou é não se isole. Não se isole, porque a tendência que nós temos é se isolar. E depois acontece o que acontece com várias pessoas. E eu nunca tinha ouvido isso. Ele falou: daqui você só descobre que você tá lá no apartamento, né? No negócio, só depois que alguma coisa acontece. Você tem que pagar conta, não sei o quê, tá, né? E assim, não se isole, porque senão pode acontecer isso com você. E eu achei aquilo assim horrível, assim, eu falei, nossa, mas é verdade mesmo, porque a gente tem a tendência mesmo de se isolar e cada vez mais, né, não está. Isso que hoje nós estamos na era de você pode estar longe fisicamente, mas, né, assim, com a tecnologia, hoje você só tá distante de uma pessoa se você quiser. Porque, como dizia um amigo meu, um grande amigo meu da escola, ele fala: a pior distância não é a física, a pior distância é a do coração. Quantas pessoas como vocês que me escreveram nessas mensagens e outras que têm um contato melhor, assim, que já viraram, assim, de conversar mesmo, e que eu não conheço pessoalmente, mas que foi graças ao canal, eu passei a conversar e se transformaram, assim, em pessoas que, nossa, eu sei que gostam de mim, eu gosto das pessoas, a gente tem um, né, mas me serviram de apoio nesse momento tão difícil, assim. Então, é difícil, é dolorido seguir muitas vezes em frente, mas nós precisamos não nos isolar, não nos isolarmos, né? E era isso que estava acontecendo, né? Eu falei assim, quer saber, eu vou... E isso é um grave, é, assim, red flag, né? Tipo, uma bandeira, uma sirene, perigo, 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 perigo. Porque é sempre assim, né? Quando começa o verão, quando começa. Eu não sei o que acontece, que nessa época do ano. Acho que é o cansaço, porque é como se nós estivéssemos entrando no final do ano, né? Que o ano letivo acaba agora em julho. Então foi muita coisa durante o ano, muita coisa, né? Chega esse final, assim, a gente tá exausto. Então
chega a hora que você não aguenta mais mas, né, então eu busquei entender que não, eu não posso deixar de fazer as coisas que eu gosto e que eu vou continuar fazendo, que eu sei que eu faço muito bem feito e que, mais do que tudo, é pra mim. É só pra mim, é pra mim. Eu gosto. Claro que eu faço isso porque eu gosto, porque mas tá além de ser um hobby, tá? Tem muita gente que acha que isso aqui é um hobby. Não, não é. Eu recebo pra fazer isso, né? Eu sou uma criadora de conteúdo para o YouTube. Então eu recebo. Toda vez que aparece lá o advertisement, ali a propaganda antes dos vídeos, se você esperar mais de 10 segundos, tá? Eu ganho, sabe? E aí é bem pouco, mas juntando vários, né, essas visualizações, e eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque não é sobre o número de visualizações, tipo, nossa, mas ela só tem tantas visualizações. Sim, só que lembra que os pesos são diferentes? Eu tenho poucas visualizações, mas o valor do meu clique é muito alto. Por quê? Porque o meu público maior são mulheres 50 a mais. E quem que tem, ó? Quem que controla? Né? Da família, quem que controla, né? Então, o que que adianta lá o jovenzinho ter vários milhões mas tá mostrando pra criança o vídeo? Primeiro que até a propaganda é meio que... E segundo que quem tem dinheiro... Ai, mãe, compra pra mim, entendeu? Ele não tem o poder. Agora, vocês, que eu sei que muitas de vocês, né, têm o poder. As propagandas que passam para vocês, é eles que pagam para o Google e o Google que me paga. Então, eles entendem que nós, mulheres mais velhas, né, mulheres mais maduras, e tá tudo bem ser mais velha, e eu tô adorando essa nova fase, nós que temos o poder, né, realmente de compra, tá bom? Não sei como que eu cheguei aqui falando sobre isso, mas isso, a Gisele Tagarella, quem é da época da Gisele Tagarella. Por isso que eu deixei pro final do vídeo, né? Inclusive é perigoso, assim, quando tem essas, assim, muito além do normal. Por quê? Porque as coisas, tudo aqui não é preparado. Tudo que é muito aqui, dá tilt. Ah, ventou muito, tudo para. Ah, choveu muito, tudo para. Ah, nevou muito, tudo para. Só se faz muito frio que nada para. Continua, né? O máximo que pode acontecer é congelar água nos canos, às vezes, tal. Mas já é preparado para isso, né? Então, essa coisa de calor extremos é muito perigoso para as estruturas, assim, gente. Olha só, por exemplo, metrô. Cara, metrô, você ganha a entrada para um inferno experience, porque é muito quente. O metrô é muito quente. O metrô geralmente é sempre mais quente lá embaixo. E aí, gente, que inferno que é o metrô. E o problema não é só o calor, ai, calor intenso, não sei o quê. Não, o problema é o mau funcionamento dos equipamentos. Isso é um problema e muito sério, tá? Por exemplo, problema na sinalização elétrica, na questão da dilatação linear dos trilhos, né? Porque vai dilatando cada vez mais. Será que estava preparado? Será que estava, né? Foi projetado para tudo isso de calor por tanto tempo? Então é bem perigoso, assim, né? Ai, gente, falando nisso, teve um acidente de trem esses dias. Ai, cara, nem vejo muito essas matérias para não ficar muito, sabe, que eu fico bem, como que se fala, bem impressionada. Mas aconteceu isso. Não sei se é por conta do calor, tava calor no dia, inclusive, mas não sei se é por causa disso. Que o trem, ele simplesmente bateu de frente com o outro. Poderia ter sido muito pior, né? O trem simplesmente ele foi devagarzinho, 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 devagarzinho e pá, bateu em um que acho que estava rápido. Não sei, não quis nem ver, não vou atrás da notícia, não quero ver, tá? Porque eu pego muito trem também. Senão eu começo a ver essas coisas, eu falo, ai meu Deus, né? A mente TDAH que é extremamente, tudo é trágico, assim, então é melhor nem ver. Mas nesse caso, que eu saiba, só morreu um do cara que fica no trem, né? Como que é? Não é piloto. O condutor do trem, né?
Então ele faleceu, mas muitas pessoas ficaram feridas seriamente, então não sei se mais gente não morreu, não. Então, é isso, tá? A quem tá me assistindo, que tá aqui, não sei, eu só indico uma coisa que eu fiz, eu fui no mercado hoje de manhã, eu já comprei água. Aí toda vez que eu passar no mercado, eu vou comprar água, porque eu sou dessas, assim, sabe? Vou deixar água, porque pode acontecer de a gente ficar sem água, como já aconteceu vários anos, sempre vejo, todo ano, tal lugar ficou sem água, sabe? Então, para evitar, sempre quando tá extremo alguma coisa, eu tenho água. Aliás, eu acho que sempre deveria ter um estoque de água, sei lá, vai que acontece um apocalipse zumbi. Não, tô brincando, mas é isso, tá? Bom, tá, beleza. Então, se você acha que a política no Brasil anda, né, bem agitada, porque eu acompanho assim, meio por cima, mas eu falo assim, nossa, mas tá agitado, né? O roteirista Brasil tá bem, bem inspirado, assim, né? Acho bem interessante, assim, acompanhar a política do Brasil, mas do mundo também, né? E dos Estados Unidos, enfim, e tal. E aí o Reino Unido não podia ficar de trás, né? Falou assim, que vou colocar gasolina nessa fogueira toda aí de política. Bom, o que aconteceu hoje, dia 22 de junho de 2026, o primeiro-ministro Sir Keir Starmer, né, anunciou oficialmente sua renúncia após sofrer uma verdadeira rebelião interna no próprio partido. Nossa, deve estar uma revolução. Realmente, eu tenho acompanhado aqui o que está acontecendo. Ai, gente, é confusão. Mas assim, sabe o que acontece? A origem, né, do Partido Trabalhista seria uma coisa bem mais de esquerda. Gente, esse partido não é de esquerda. Quando o cara, sabe, quando... Ai, eu vejo youtubers aqui, influencers falando, ai, porque eles são de esquerda. Cara, nem o Lula é de esquerda. Oi, nem o Lula é de esquerda, que dirá o Keir Starmer. Mas muitos ali dentro do partido têm, né, o viés de esquerda. Não, nós somos do povo, nós temos que lutar pelo povo, nós temos que... Beleza. Só que existe também a coisa da política, que é o que acontece com o Lula também, acredito, sabe? Muitas pessoas do PT, por exemplo, ficam puto da cara com o Lula, porque falam, pô, Lula, você não é mais de esquerda, você não é o cara do povão, você não é... Não, não é. Não é. E, né, já a revelação, né? Só por isso que ele conseguiu ser presidente. Porque ele atende não só os interesses do povão. Ele entende também que para fazer política, ele precisa, né, estar lá agradando os ricos também. Tipo, claro, ele não vai agradar todo mundo, mas, né, isso que acontece, então, com o primeiro-ministro aqui, eu acredito, sabe? Porque aqui nós estamos prestes a entrar na boca do lobo, que é a extrema-direita. Extrema-direita, aquele que odeia o imigrante, aquele que vai fazer o ICE. Lembra esses dias aí que tava a polícia lá dos Estados Unidos? A milícia, né? Lá tem outro termo, milícia, mas assim, não é que nem do Brasil, mas assim, é uma polícia do Trump que estava perseguindo imigrantes. Isso aqui vai acontecer aqui. Vai acontecer por quê? Porque eles querem ir contra o povo? Não. É porque a extrema-direita, que é a favor disso, está tão empenhada em realmente expulsar os imigrantes. E aí, não é que eles querem expulsar, eles querem o voto dessas pessoas que acham que o problema do governo é por conta do imigrante ilegal que entra num bote salva-vida vindo, né, da França, enfim. Então é por conta dessa divisão, de muitos terem pouco e poucos terem muito. Por conta disso, por causa dos políticos, por causa dos super, ultra, mega ricos que não pagam imposto, como carinha lá, e já começando pelo próprio rei. Ai, Gisele, mas eles pagaram imposto que eu vi esses dias. Pagaram mesma coisa que eu e você, beleza, eu vou pagar R$10, então, de imposto. Aí todo mundo, nossa, ele pagou R$10. Gente, o que é R$10? Você não vai morrer por conta de R$10. Mas se fosse para pagar o que eu tinha que pagar mesmo, eu teria que pagar 10 milhões de reais. Aí o buraco é mais baixo, né? Mas não. Então, o que acontece? O Lula, lá do começo de carreira, aquele lá era o cara de esquerda.
Só que ele teve que fazer política, né? E aí ele teve que começar a ceder e ele só está onde está porque ele não é mais de esquerda. Agora, o Starmer, eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja por conta disso. O cara quer ser de esquerda, mas chega uma hora que ele vai falar assim, cara, mas isso vai contra os meus princípios, meus valores. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ser demagogo. Eu não vou fazer. Eu, particularmente, não gosto do Keir Starmer, nunca gostei dele, tá? Por várias questões. Mas é claro que ele tem, assim, um comprometimento ali com os trabalhistas. E muitas vezes eu já vi, assim, que ele ficou muito incomodado com determinadas situações. Então, agora, a nova fase aí do partido precisamos focar no que a extrema esquerda a extrema direita está fazendo, porque eles vão ganhar, e se nós não fizermos parecido, nós vamos perder os votos. Ou seja, vamos passar por cima de qualquer tipo de valores que nós temos e vamos fazer isso para conseguir voto. Será que tudo vale o voto? E aí não sei se foi isso ou não, né? Mas chega um momento que ele bate de frente com a maioria dos que estão ali e uma parte diz não, mas nós temos que fazer porque senão a gente vai. Entre a cruz e a espada. É um momento muito difícil mesmo. Eu já estou apertando os cintos, eu já estou buscando fazer minha cidadania aqui do Reino Unido, porque é bem provável que se a extrema-direita ganhar, até eu, que tenho passaporte alemão, é capaz de, sabe? Primeiro que só de me ver falar comigo, eu já sou vítima de xenofobia por esses caras. Então, é complicado mesmo. Momentos bem tensos, assim. E é a próxima temporada da época do Brexit, que aconteceu a mesma coisa. A primeira vez que eu tive assim, uma experiência com xenofobia, que eu tive, né, dentro da minha própria casa, de um cara que foi consertar uma coisa lá que estava errado, como que é? Um encanador. Cara, sabe? Eu falei, meu Deus, dentro da minha casa o cara foi esse estúpido, sabe? Então, do tipo, se você não sabe explicar o que você tá fazendo aqui, volta pro teu país, sabe? Mas viver no exterior é muito fácil, minha gente. Nossa, mas você não pode reclamar, porque você mora na Inglaterra. Gente, se eu ganhasse cada vez que eu escutei isso, tipo, umas 1.000 libras, eu já teria comprado minha casa. E olha que casa é cara, hein? Olha que casa é cara. O sonho da casa própria aqui, para muitos, já é coisa do passado, porque não tem condições de comprar casa aqui. Até porque também nem sei se eu vou ficar aqui pro resto da vida, para ser bem sincera, sabe? Só para fechar aqui o vídeo, que tá bem longo, né? Mas vocês dizem que gostam de escutar, então vamos lá. Monarquia parlamentarista aqui, ok? Para entender como que funciona o sistema. Peraí, como assim? Vai ficar a vaga aberta ali de primeiro-ministro, já que ele pediu para sair? Ele resign, né? Como que é resign? Desculpa, aquela coisa, esqueci o português. Não, mas ele pediu para sair, ele renunciou. Então, não temos primeiro-ministro mais agora no momento. Então, por quê? Porque é uma monarquia parlamentarista. O rei reina, mas quem manda mesmo é o parlamento. Entendeu? O rei é só uma figura decorativa ali. É como se fosse uma cortina de fumaça, né? Fora que é na monarquia, mas o rei não tem nenhum poder sobre a política, tá? Então vamos lá. O rei Charles, ele tem papel só decorativo ali, né? Diplomático. Ele tem um papel muito importante, tá? Ele tem a pompa, a circunstância e tal. Ele faz discurso bonito, mas zero poder. E o primeiro-ministro é quem dita as regras, cuida da economia, governa o país, enfim, tá? Daí, como que vai funcionar nas eleições agora? Bom, aí o partido, né? Quem tá no governo ainda é o trabalhista, mas eles então vão fazer o quê? Eles vão organizar uma votação interna agora para escolher quem que vai ser o novo primeiro-ministro. Pode ser uma mulher também, né? Então vamos ver o que acontece. Vamos ver. E aí, quando escolherem o vencedor, o que vai acontecer? O líder vai até o Palácio de Buckingham para tomar um chazinho com o rei. Não, brincadeira. Mas ele vai, sim, oficialmente, né? Antes mesmo de... Ele só vai tomar o poder mesmo ali na 10 Downing Street, que é a casa onde ele mora,
quando ele for se encontrar com o rei Charles III, que ele vai, né, cumprir aí um protocolo que é assim, não é que o povo escolheu você não, hein? Eu que estou te convidando para ser o novo líder e formar um governo para mim, o rei. Você topa? Daí ele diz, ai, topo. E daí beija a mão, né? Sei lá se beija, né? Sei lá se esses mais novos aí estão beijando. Mas essa é a regra, tal. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas daí fica aquela impressão que é o rei que, né? Que fez todo esse... Ele que tá pedindo, você faz isso para mim? Ah, sim, faço, tal. Olha só, a previsão desse processo que vai de votação, a votação não é o povo que vai votar, são os membros do parlamento do partido lá do trabalhista, tá? Então eles acham que vai acabar aí todo esse processo até setembro de 2026. Interessante, né? Aí tem as férias aí. Será que foi meio que pensar? Não, mas é que tava assim no momento que, olha, acorda. Eu já pensei que ele já ia sair há semanas atrás, até que ele aguentou firme lá. Ele não pode, claro, largar tudo. Tá aqui a chave do 10 Downing Street. Tchau. Não, ele não pode fazer isso. Ele já falou assim, gente, olha, eu vou sair. Agora vocês se virem para ver quem que eu... E eu tomo conta até o momento. Ele deu, como que se fala? Carta prévia, né? Ela não quer mais o trabalho. Bom, esse vídeo ficou longo. Se era para ser bem curto, Gisele, você se superou, hein? Mas então tá, gente. Então, espero que você esteja bem dentro do possível. Dá um joinha se você chegou até aqui. Tá bom? E se você chegou aqui, diga se você quer assistir o vídeo do gatinho. Tem um gatinho que mora lá no 10 Downing Street, o Larry. O Larry, cara, pode entrar, sair, ministro, acho que já, então, né, vai ser o 7º que vai entrar, né? O Larry é o chefe de segurança contra os ratos ali de Londres, entendeu? Nada, é um gato folgado, é muito engraçado. Se você chegou até aqui, diga então se você quer assistir informações sobre o Larry. Se eu vou fazer ou não o vídeo, aí já é outra história, tá bom? Vamos combinar assim. Bom, gente, então não esquece o joinha, que me ajuda muito a divulgar o vídeo e para pessoas que gostam sobre assuntos de família real. E espero que você esteja bem dentro do possível, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e